que com o passar dos meses principalmente depois do segundo ano, eles começaram a ficar extremamente cansados porque praticamente não sobrava tempo para brincar, porque era só escola. E por mais que esses cursos extras sejam interessantes, não é relaxante no sentido que você tem horário para cumprir, horário para entrar, horário para sair, tem que correr. E era bem corrido mesmo, porque entre a escola, o clube e essas aulas extras, aí tinha também os famosos aniversários em buffet, porque sendo uma escola particular tinha muitos alunos que faziam aniversários em buffet. Então, os horários deles eram sempre apertados e corridos. Muitas vezes acabavam dormindo no carro de tão cansados que estavam. Esse é o lado das crianças. Olá, gente querida, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal, onde a gente lhe ensina a viver viajando no motorhome com os filhos. Meu nome é Guacira e nesse episódio eu vou contar para vocês por que eu decidi morar viajando no motorhome. Bom, essa história do motorhome começou lá em janeiro de 2015. E eu quero compartilhar com vocês porque outras pessoas podem estar passando pela mesma coisa que eu passei na época. Isso pode ser de grande ajuda. Mas eu queria fazer uns passos atrás para vocês entenderem como é que eu cheguei nessa decisão de ir para o motorhome. Em 99, eu morava aqui no Brasil ainda, era solteira e eu tinha muita vontade, eu tinha um sonho muito grande de conhecer a Itália. E aí eu consegui ir para lá, através de uma amiga minha, e lá eu conheci o Gianluca, que é o meu marido. Nós nos casamos em 2000 e fomos morar na casa que era dele já, né, que era que meu sogro tinha construído para ele. E lá eu comecei a trabalhar como tradutor e intérprete, e ele trabalhava na empresa paraestatal, né, da Telecom. E nós tínhamos uma vida normal, trabalhando, tirando férias uma vez por ano, de vez em quando passeando com os nossos amigos, até que vieram os nossos filhos. Em 2004 nasceu a Gabi e em 2007 nasceu o Gregory. Nossa casa lá na Itália, que é onde inclusive nós estamos lá novamente, é um apartamento pequeno, com 2 quartos, um banheiro, uma sala e cozinha, um apartamento normal de classe média. E o quintal da casa, como a família do meu marido aluga as vagas de garagem no subsolo do prédiozinho que a gente tem, não é um quintal onde você possa brincar com os filhos. Então eu tinha assim muita vontade que meus filhos tivessem um local para eles brincarem. Eu queria jardim, queria uma casa grande, como eu estava acostumada, como eu cresci no Brasil, e que eles tivessem também condições de ir para uma boa escola, que não fosse só a escola pública, que pudessem frequentar um clube. Ou seja, que a gente tivesse uma vida um pouco melhor. Eu trabalhava bastante para isso e eu tinha vontade que esse sonho se realizasse. E o Luca, vindo de férias para o Brasil todos os anos, ele foi se apaixonando pelo modo de vida do brasileiro, pelo sol o ano inteiro, pelas casas maiores e mais confortáveis. E aí ele resolveu que queria vir morar no Brasil. Aí ele conseguiu um trabalho na época na empresa do meu pai e nós viemos morar no Brasil. Eu trouxe meu trabalho de tradutora e intérprete e nós fomos morar no interior. Compramos uma casa, aliás, uns anos antes nós tínhamos comprado uma casa na qual minha mãe morava, e que foi para investimento. E quando a gente resolveu vir morar no Brasil de vez, aí nós queríamos uma casa maior, que tivesse realmente jardim, quintal, se fosse possível ter uma piscina, e nós começamos a procurar essa casa. Encontramos um condomínio fechado lá em Piracicaba, e aí vendi a minha casa onde minha mãe morava, vendi para minha irmã, para minha mãe poder continuar morando na casa, e eu e o Luca e os meninos fomos morar nessa casa de condomínio. Era uma casa muito bonita,
tinha todo conforto, tinha 4 dormitórios, tinha 4 banheiros, e a gente começou uma vida nova nessa casa em 2009. Os meninos foram para uma escola particular muito boa e a gente ficou sócio de um clube. Eles começaram a fazer vários cursos extras. Então, na época, fora a escola era particular, mas ela tinha um curso bilíngue no final do dia. Então, eles faziam esse curso bilíngue, que é como se fosse uma escola de inglês. Depois, no clube, a Gabi fazia balé, natação, violão e pintura. E o Gregory fazia futebol, natação e ainda fazia judô numa outra associação fora do clube. E praticamente a semana nossa era escola, clube, clube, escola e essa correria. E eles também faziam parte do coral da escola. Então, uma vez por semana, eles tinham os ensaios do coral da escola. Por um tempo, foi muito gostoso, muito bacana, era novidade, eles tinham essas atividades todas e se sentiam felizes e preenchidos por participar de tudo isso. Só que com o passar dos meses e principalmente depois do segundo ano, eles começaram a ficar extremamente cansados porque praticamente não sobrava tempo para brincar, porque era só escola. E por mais que esses cursos extras sejam interessantes, não é relaxante no sentido que você tem horário para cumprir, horário para entrar, horário para sair, tem que correr. E era bem corrido mesmo, porque entre a escola, o clube e essas aulas extras, e tinha também os famosos aniversários em buffet, porque sendo uma escola particular tinha muitos alunos que faziam aniversários em buffet. Então, os horários deles eram sempre apertados e corridos. Muitas vezes acabavam dormindo no carro de tão cansados que estavam. Esse é o lado das crianças. O meu lado, eu trabalhava como tradutora, português, inglês, espanhol e italiano em casa. Como intérprete, de vez em quando eu tinha que viajar para acompanhar técnicos italianos que vinham fazer instalações e dar cursos de instalações de máquinas no Brasil. Então, muitas vezes eu também tinha que deixar os filhos para poder viajar a trabalho e às vezes ficava 15 dias fora, uma semana mínimo ou 15 dias fora. Ou ficava 15, voltava uma semana em casa e depois viajava de novo. E foi assim que, numa dessas viagens, eu perdi o primeiro dia de escola da Gabi do primeiro ano. E quem levou-a para a escolinha para a escola, para essa aula, foi a minha comadre. Um beijo, Nara. E é uma das coisas que mais me doem de não ter acompanhado minha filha no primeiro dia de aula dela, no primeiro ano primário. Mas isso acho que acontece com muitas mães, né? E muitos pais também. E é por isso que eu estou compartilhando essa história. Eu comecei a entrar num ritmo de trabalho que foi tão grande, que vocês podem não acreditar, mas quando eu cheguei no meu limite, que foi lá pra frente quando eu decidi mudar de vida, eu estava trabalhando cerca de 20 horas por dia, chegava até 22 horas por dia. Cheguei a passar 76 horas sem dormir, porque o trabalho de tradução escrita, principalmente, as traduções técnicas que eu fazia, eles tinham prazo para serem entregues. E se você não cumprisse esse prazo, tinha problemas de multas e outras coisas. E para dar conta desses prazos e mais todo o meu trabalho de mãe, eu ficava acordada muitas horas. E para poder ficar acordada, eu comecei a fazer uso de Red Bull. Aí eu misturava com Coca-Cola, misturava com café, misturava com Guaraná para poder ficar acordada. E isso, logicamente, tem o seu preço. Chegou um momento que eu comecei a ter problemas de saúde, comecei a ter taquicardias, comecei a ter tremedeiras, tremores nas pernas. E o pior, quando eu tomava tudo isso para conseguir ficar acordada e dar conta de entregar os trabalhos, aí quando eu terminava e entregava e ia para a cama, eu não conseguia dormir, pela quantidade de energéticos, né, e excitantes que eu tinha tomado.
tipo de substância proibida, nada disso, mas só esses 4, apesar de serem muito usados, no exagero eles não fazem bem mesmo, né? Então eu comecei a ficar muito doente, a minha pele começou a ficar enrugada, ficava com olheiras. E como eu ficava muito tempo acordada, teve muitas vezes que eu não conseguia levar os meninos para a escola, até por uma questão de segurança. Porque esse condomínio fechado onde a gente morava, ele era fora da cidade, ele ficava a 15 quilômetros de Piracicaba, entre Piracicaba e São Pedro. Então, tinha que pegar a estrada, e muitas vezes eu não tinha condições de pegar a estrada, e aí o Luca tinha que sair lá do trabalho, fazer os 15 quilômetros para buscar as crianças na hora do almoço, e depois levar para a escola. Ou seja, aquilo que parecia um grande sonho de morar numa casa linda, maravilhosa, e os filhos estudarem numa escola incrível, que a escola realmente era incrível, é até hoje, né, uma das se não foi a melhor escola de Piracicaba. E só que no exagero de todas essas atividades passou a ficar um pouco, virar um pouco um pesadelo para nós. E quando chegou em mais ou menos 2011, eu comecei a buscar alternativas, comecei a estudar um pouco sobre marketing digital e tentando buscar uma alternativa para que eu não tivesse que ter um trabalho tão pesado por tantas horas com prazos como era o trabalho de tradutor e intérprete. Para piorar, já nessa época, entre 2012 e 2013, eu ganhava muito bem, mas começaram a entrar no mercado as traduções chinesas e indianas, e aí os preços das palavras, os preços das traduções caíram, e não dava para concorrer com eles. Então, para fazer o mesmo trabalho que eu fazia antes, para ganhar a mesma coisa, eu tinha que trabalhar muito mais. E aí eu comecei a realmente pensar, chegou a hora de mudar de rumo. E quando foi em novembro de 2013, eu mandei um e-mail para todos os meus clientes, dizendo que a partir daquele momento eu não faria mais traduções, porque disse que tomaria outro rumo da minha vida, até, do ponto de vista profissional, sem entrar em detalhes. Mas assim, eu não tinha mais tempo para meus filhos, eu não tinha mais tempo para meu marido, eu não tinha mais tempo para nada. Minha casa era cuidada por uma colaboradora doméstica, mas eu não tinha tempo assim de arrumar uma florzinha num vaso. E estava realmente ficando doente, muito doente. Comecei a ter uma depressão silenciosa, que ninguém percebia, e eu tinha uma vontade de chorar o tempo todo, todos os dias, que não ia embora por nada. E aí eu falei, eu preciso mudar a minha vida, porque senão eu vou acabar morrendo e deixando meu marido viúvo com 2 filhos. Fui em busca de alternativas, procuro ser o mais naturalista possível, então não recorri a remédios, não recorri a psiquiatra ou qualquer outra ajuda que pudesse me levar para o uso de remédios, e fui atrás das terapias holísticas, naturalistas e outras coisas. O estudo da lei da atração me ajudou muito, porque me ajudou a entender que eu era responsável pela minha vida e por tudo aquilo que me cercava, e que se eu conseguisse sair sozinha daquela depressão, daquele momento, eu conseguiria fazer qualquer outra coisa na minha vida. E não foi fácil, foi bem complicado, mas eu consegui. E fui em busca de outras coisas no marketing digital. Por um período, entre a transição até chegar no marketing digital, eu passei pelo 1 ano e meio de artesanato. Eu sempre gostei muito, né, de pintar. Então, por um tempo, eu fiz artesanato, vendi caixinhas de madeira e outras coisas, o que me ajudou, inclusive, na minha autoterapia, né, para sair da depressão. Fui vender, cosméticos, né, de uma marca famosa aí, que
fazia marketing de multinível, só que eu ainda não era o que eu queria, porque eu continuava vendendo a minha hora de trabalho. Então eu queria algo que eu pudesse, logicamente, ter um trabalho, mas que depois ele me surtisse frutos sem que eu precisasse ficar horas e horas e horas na mesma coisa, trabalhando e sem ter tempo para minha família. E o marketing digital, principalmente na venda de infoprodutos, foi o que mais me chamou a atenção. Mas isso é assunto para outros vídeos. Aonde eu quero chegar? Um belo dia eu estava lá com a minha família, na sala. Eu nem estava prestando atenção muito na televisão, porque há muitos anos que eu não gosto muito de programação de televisão, não ligo muito. Mas eu estava costurando, sentada no sofá costurando, e eles estavam assistindo a um programa italiano que falava sobre viagem, e onde os viajantes tinham que... É como se fosse um Big Brother, mas de viagem, digamos assim. Você tinha ali as duplas que participavam desse programa, era uma competição, onde elas tinham que passar pelos países, cumprir tarefas para ganhar pontos, que seriam convertidos em dinheiro depois, mas que não seria para eles, seria para eles doarem para projetos sociais dentro desses países pelos quais eles passassem. E o que me chamou a atenção, eles insistiram para eu assistir, e eu sentei lá achando que era mais um Big Brother da vida, coisa que eu não curto de jeito nenhum, mas eu sentei para fazer companhia para minha família. E o que me chamou a atenção foi que essas duplas que concorriam ao programa, que tinha alguns famosos e tinha outros não famosos, eles tinham que pedir para dormir nas casas das pessoas dos países, tinham que pedir para comer, eles não podiam manusear dinheiro nem nada. E eles, portanto, ficavam em lugares mais simples, do povo, se misturavam com a cultura. Não era um turismo onde eles iam para aqueles lugares mais conhecidos e, digamos, turísticos, exatamente. Não estariam visitando lugares turísticos, mas se misturando com o povo. E aí, assistindo aquele programa, me veio na cabeça um projeto inteiro formado, que seria largar, morar no motorhome, sair daquela casa enorme que a gente tinha, trocá-la por uma casa pequena, que se movesse, né? Uma casa móvel, como se chama um motorhome na verdade, né? E que a gente pudesse já estar de férias, conhecendo os lugares, a família reunida, conhecendo o mundo e se misturando com as pessoas, com as culturas, para conhecer tudo isso. Então, assim, 5 minutos assistindo aquele programa, veio tudo isso na minha cabeça. Diferentemente de muitas pessoas que eu conheço hoje, que veem outras pessoas viajando de motorhome e querem fazer igual, naquela época não tinha. Em 2015, janeiro de 2015, eu pessoalmente não conhecia ninguém que tivesse viajado de motorhome. E o que eu conhecia de motorhome eram alguns que eu tinha visto na minha vida. Meu pai esteve nos Estados Unidos em 73, 74, voltou de lá na época falando bastante que o pessoal ia para o trabalho já com motorhome, porque de lá eles iam passar o fim de semana passeando, que tinha alguns que até moravam no motorhome, no estacionamento da empresa, e acho que todas essas ideias ficaram na minha cabeça. E eu também nem conhecia ninguém que, naquele momento, não participava de nenhum grupo, nada que tivesse a ver com motorhome. Mas veio isso tudo na minha cabeça. E aí, às vezes, a gente não se pergunta por que essas ideias vêm na nossa mente, né? E para mim veio naquele dia exatamente assim. Um projeto todo formadinho. Eu acredito que as ideias estão aí no ar e a gente capte, né? Cada um acredita numa coisa, isso é o que eu acredito. E aí depois, no dia seguinte, eu propus à minha família essa ideia.
Os meninos, por início, ficaram meio assim, depois ficaram empolgados com a possibilidade de viajar, de conhecer o mundo, mas restou o marido para convencer, que principalmente sendo italiano, ele não tinha... Lá tem muito motorhome, mas o motorhome para o italiano é para passar as férias, para passar o final de semana, um feriado prolongado. Morar no motorhome é pouca gente que mora. Eles não têm essa cultura ainda do morar no motorhome. Hoje tem um pouco mais, até porque aquele projeto, aquele casal Steps Over, começou a fazer isso de uns anos para cá e se difundiu um pouco mais na Itália. Mas estou falando lá de 2015, 9 anos atrás, não se falava e não tinha ninguém que tivesse morado. E ele não conhecia ninguém também. E aí, como todo bom italiano, seguro, né, tradicionalista, ele ficou com medo de largar tudo, que era a proposta era essa, né, e cair na estrada. O meu trabalho na minha cabeça, o projeto era seguir com o marketing digital e a gente se manter na estrada com isso e com o nosso projeto, fazendo parcerias. E ele sendo programador, eu também imaginava que ele pudesse converter o trabalho dele para o online. Mas naquele momento não era assim. Então ele levou aí mais ou menos 1 ano e meio para se convencer e encontrar uma forma dele poder transformar o trabalho dele em remoto para que a gente pudesse zarpar. Mas o que eu queria compartilhar com vocês, no fundo, é essa coisa, que às vezes a gente tem um aperto no coração, a gente tem aquela vontade de chorar, o que muitos chamam da síndrome da musiquinha do Fantástico, né? Que domingo de noite começa a ouvir a musiquinha do Fantástico, começa a tremer, porque sabe que no dia seguinte vai ter que voltar para um trabalho que não ama, que não gosta. E muitas vezes a gente não tem aquela coragem de se, pelo menos, se não de mudar imediatamente, porque nem sempre é possível, de começar a nos questionar. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou me sentindo infeliz? Será que não tem uma outra forma da gente ser feliz? Eu acredito que a gente veio nesse mundo para evoluir e para realizar nossos sonhos, sim, por que não? E por que tem que esperar um dia quando eu aposentar, um dia quando eu ganhar na loteria, um dia quando eu ficar rico, um dia quando não sei o que lá? Esse dia pode não chegar. Outra coisa que acelerou muito a minha depressão e a minha vontade de mudar a vida é que a ideia veio em janeiro de 2015, mas entre 2012 e dezembro de 2014, naqueles 2 anos, nós perdemos mais de 15 amigos. Faleceram das formas mais variadas possíveis, de acidente, de assassinato, de suicídio, de doenças degenerativas, de infarto fulminante. Então, assim, a gente percebeu que a vida vai embora num relance. Inclusive, teve da mesma família 3 pessoas que morreram assim em questão de 15 dias. O marido, a esposa, depois a irmã dele. E aí você fala, meu Deus, né? Para quando que eu vou deixar para realizar os meus sonhos? E isso foi uma coisa que ficou martelando dentro de mim e foi fazendo com que eu quisesse cada vez mais buscar realizar esse sonho que eu sempre tive de viajar, de conhecer o mundo. Só que ele estava lá guardadinho lá dentro. Porque a gente cresce acreditando que a gente só pode fazer isso nas nossas férias, quando a gente aposentar, se a gente tiver muito dinheiro. E, na verdade, esse projeto, ele reuniu tudo isso. Que era viajar, era conhecer o mundo, era ter tempo para os meus filhos, poder ir para uma praia numa segunda-feira, sentar ali na areia e fazer um castelo de areia com eles, porque eu poderia trabalhar depois do almoço, ou poderia trabalhar mais tarde, ou poderia trocar o domingo pela
O pessoal fala que no cinema de quarta-feira é mais barato e mais vazio, né? Então você pode trabalhar no domingo, ali dentro do motorhome com os filhos do lado, enquanto eles estão fazendo uma lição ou estão assistindo um desenho, alguma coisa. E na quarta-feira de tarde a família toda pode ir para o cinema. Por que não? O dinheiro vai ser ganho do mesmo jeito e a gente vai conseguir estar junto. Isso é muito bacana. Então é isso, eu queria compartilhar com vocês essa história. Muita gente pode estar com esse mesmo aperto na garganta, essa vontade de chorar, essa tristeza que não sabe por que é. Então comece a se questionar se você não tem um sonho de repente... Eu não digo passar a vida inteira fazendo a mesma coisa, porque inclusive é outra coisa que nos é incutido desde que a gente nasce, cresce, né, aqui nessa sociedade, que você tem que fazer a mesma coisa pro resto da vida. Você tem que escolher a profissão da sua vida. Por que que você tem que escolher uma profissão pro resto dela? Você vai viver aí a época que você começa a trabalhar, vamos dar aí uma média, começa a trabalhar aos 20 anos, você vai trabalhar até os seus 60, 70 anos, a vida inteira fazer a mesma coisa. Se for a sua paixão, beleza, não tem problema nenhum. Mas não está escrito em lugar nenhum que você é obrigado a ter a mesma função e fazer a mesma coisa o resto da vida. Então, às vezes, você escolhe uma profissão aos 20 anos e que está ótimo para você naquele momento. Você vai... Porque quando você tem uma profissão, você está casado com ela, né? Então, você vai estar casado com ela, apaixonado por ela, sei lá, por 5, 10, 15 anos. E depois, se você se desapaixonar, qual é o problema? As pessoas se desapaixonam de pessoas porque não podem se desapaixonar de uma profissão, de um trabalho. Então, eu acho que a gente tem que ter essa visão de poder mudar, por que não? E hoje está muito fácil de mudar de profissão. Mudar de carreira hoje é muito mais fácil do que se imagina. Então, começa a pensar se não é isso que poderia fazer a sua vida ter uma nova música. E você realizar seu sonho de viajar também, de cair na estrada, de conhecer o mundo. E não precisa ser pro resto da vida também, não. De repente você fala, vou fazer esse projeto por 1, 2, 3, 4 anos, ou até meus filhos chegarem na adolescência e depois eu volto para casa. Aproveite enquanto eles são pequenos ainda, porque depois que eles crescerem, eles vão querer tomar o rumo deles. Então é isso, gente. Espero ter ajudado vocês e que vocês consigam começar a pensar na possibilidade de mudar de vida. E a gente está aqui, qualquer coisa que precisar, pode perguntar à vontade aqui no nosso canal. Quem não nos segue ainda, comece a seguir, curta o vídeo e compartilhe com alguém para quem possa servir também. De repente você está feliz com a sua vida, não tem nada de mal com isso, mas pode ser que seu irmão, sua prima, sua vizinha, seu melhor amigo não esteja e ele precise escutar isso daqui, tá bom? Um beijo no coração e até mais, gente.